Quero que os irmãos abram comigo no livro dos Salmos, Salmo 126. Salmo 126. É um salmo bastante conhecido, todo esse salmo, que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, a sua palavra foi lida e ela vai ser ministrada aqui nesse púlpito. Eu peço a Ti, então, que aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração através desse texto sagrado, o Senhor possa falar agora ao coração dos meus irmãos e que toda a igreja seja edificada para a sua honra e glória. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Bom, é mês de aniversário da Igreja Presbiteriana de Sertãozinho. Mês de festa, né? Festa de aniversário, além de bolo, refrigerante e essas coisas todas, tem a música do parabéns, né? A gente canta parabéns para as pessoas, pelo menos nos aniversários que eu vou, né? Tem uns aniversários modernos aí e tal, mas os aniversários tradicionais tem lá o parabéns. E aí, com o passar do tempo, as pessoas vão adicionando outras musiquinhas, outros adereços depois do parabéns. Antigamente era só o parabéns e pronto, tá liberado, pode comer o bolo. Mas aí agora tem aquele tal do é pique. Se você for um cristão, né, espera-se que você cante uma outra música depois no final, né? Clame pelas bênçãos do Senhor sobre a vida daquela pessoa. Depois, sempre vai ter alguém com espírito adolescente dizendo, com quem será? E começa a cantar essa música. E agora adicionaram mais uma coisa, que não é uma música, é pior que uma música. As pessoas começam a gritar, discurso, discurso. E aí o aniversariante precisa falar alguma coisa. Ele precisa dar algum depoimento, né? E nessa hora do discurso, é tempo de alegria, é tempo de celebração. E aí quase todo aniversariante dá aquele depoimento que mais se parece com uma entrevista de jogador de futebol no final do jogo, né? O importante foi conquistar os 3 pontos e tudo mais, é aquela coisa padrão. Então ele agradece os convidados, diz, louvado seja Deus pela vida de vocês e tudo mais. É aquela coisa de tabelinha, né? Agora, a depender das circunstâncias da vida dessa pessoa, nesse momento de discurso, as lágrimas rolam, a voz fica trêmula e ela começa a dizer de como foram difíceis os últimos dias. Ela começa a celebrar, mas essa celebração tem lágrimas no meio, porque é também uma superação aquele momento ali. Pois bem, enquanto eu estive pensando e orando a Deus, indagando a Deus o que compartilhar com a igreja hoje aqui à noite, o Senhor me chamou a atenção para esse salmo, o salmo de número 126, que é um salmo de celebração, é um salmo de alegria. Se a sua Bíblia for como a minha, ou mesmo se ela não for, talvez tenha isso daí. Tem um itálico aí dizendo para a gente que esse é um cântico de romagem. O que é um cântico de romagem? É um cântico que o povo de Deus cantava em uma das 3 vezes em que eles iam para Jerusalém em peregrinação para lá. Eles iam cantando, então. À medida que eles iam passando pela estrada, pelos perigos da estrada, eles iam cantando esses cânticos. E aqui, em algum momento, eles estão voltando para Jerusalém e estão cantando. Maravilhoso. Como eu disse, é um salmo bastante conhecido e é bonito também, né? E aí eles vão dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, a gente ficou como quem sonha. Mas aí, para você entender o porquê que eles estão dizendo essas palavras tão bonitas, eu te convido a pensar um pouquinho no contexto comigo. O povo de Israel, você sabe, passou por momentos difíceis na sua trajetória. Em um momento, eles são levados ao cativeiro babilônico.
E aí, depois de tantas provações, de tantas coisas ruins que eles sofreram naquelas terras babilônicas, eis que surge um rei ali e diz assim, não, esse povo pode voltar para casa. Pode voltar lá para Jerusalém, quem quiser pode voltar. No tempo de Esther, por exemplo, a gente fica sabendo que alguns judeus preferiram não voltar. A própria Esther preferiu ficar ali na Pérsia, por exemplo. E alguns voltam para Jerusalém. Só que quando elas voltam, eles não encontram uma Jerusalém bonitinha, o templo está lá, todo pomposo, tá maravilhoso, é só começar o culto, chama aí a equipe de louvor, vamos começar, traz lá um pregador, vamos fazer o nosso culto aqui. Está tudo destruído. A cidade está acabada, os muros estão quebrados, o templo está destruído, e essa é a realidade. Então esse salmo aqui tem um primeiro momento que é uma nota de celebração, uma nota de louvor a Deus, pelo grande feito do Senhor, qual seja o de liberá-los, de dar a eles essa carta de alforria, de deixar eles irem embora, né? Então eles estão louvando a Deus. E aí, de repente, vem um choque de realidade. Mas espera aí, estamos de volta, mas precisamos reerguer a nossa casa. E aí, a primeira parte desse salmo, então, é um testemunho de alegria. E é isso que eu quero que você preste atenção, então, nesse primeiro momento comigo, porque em dia de aniversário, em dia de festa, a gente tem que testemunhar das alegrias que o Senhor tem feito na nossa vida. Então, vamos ver de maneira mais detalhada esses primeiros versículos aqui. Versículo 1 diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Perceba como é que eles estão. Eles estão pensando na volta para casa e estão cantando isso à medida que vão pelo caminho e estão dizendo, a gente ficou como quem sonha acordado. Não é possível que isso aqui esteja acontecendo. Me belisca aqui para ver se eu não estou sonhando, não. É sério que a gente está voltando para casa? É sério que agora nós estamos libertos? Deixa eu tentar dar uma contextualizada para que os irmãos consigam imergir aqui nessa história. Uma vez que dificilmente alguém vai nos expulsar daqui de Sertãozinho, ou vão me tirar a força lá de Ribeirão Preto, e vão me aprisionar ou algo assim, pelo menos não nesse tempo. Mas imagine você, um país que está sendo bombardeado, um país que está em guerra, como é o caso da Ucrânia, em que seus moradores precisam sair, se for mulher ou idoso, e criança. Imagine essas pessoas daqui a alguns anos, quando ouvirem que a guerra acabou. Pois bem, vocês podem voltar para casa. Essas pessoas se pegarão como quem sonha acordado. Podemos estar de volta no nosso lar. As crianças vão poder correr pelas ruas lá da nossa vizinhança de novo. Elas vão poder frequentar a escola de novo. Vão poder ir para a igreja de novo. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Esses irmãos estão assim por conta. Eles não foram convidados a ir para a Babilônia. Eles não foram convidados para sair de suas casas. Eles foram forçados a deixar suas casas. E agora eles estão voltando para casa. Estão louvando a Deus por isso. E aí o versículo 2 diz assim, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Aqueles irmãos não só estão como quem sonha acordado, aquela pessoa que fica parecendo que está nas nuvens, né? Puxa vida, acorda para a vida, o que você vai ficar só rindo aí, lembrando dessas coisas boas? Acorda, tem coisa para fazer. Então elas não só estão assim, como estão com um sorriso Elma Chips, de orelha a orelha. Nós enchemos a nossa boca de riso e começamos a celebrar o nome do Senhor. E aí o testemunho disso que aconteceu foi tão grande, que entre as nações, na vizinhança, o pessoal estava dizendo, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eles viraram testemunho para as nações por causa dos feitos do Senhor na vida deles. E aí eles vão e dizem assim, não,
Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós mesmos, é por isso que nós estamos alegres. E essa é a primeira parte desse salmo, então. Uma nota de louvor a Deus, uma nota de alegria por aquilo que Deus tem feito na vida deles. Bom, como eu disse, possivelmente você não será obrigado a deixar a cidade de Sertãozinho à força, né? Tem circunstâncias da vida, de trabalho, alguma coisa assim, que a gente precisa deixar a cidade. Mas eu imagino que ninguém vai te forçar a deixar a sua casa ou algo do tipo aqui, né? De todo modo, mesmo não vivendo uma situação como essa aqui, eu imagino que você tem motivos, inúmeros motivos, para louvar e exaltar o nome do Senhor. Você tem inúmeros motivos para se alegrar. Aliás, o grupo de louvor cantou aqui 10 mil razões, né? A gente tem motivo de sobras para louvar e adorar o nome do Senhor. Robson, você não conhece a minha vida, você não sabe o que você está falando aí nesse púlpito, rapaz. Vou te convidar a ir lá em casa para você ver qual que é a situação que está lá. Pois bem, ainda que a situação esteja feia, e eu não duvido que pode ser a vida de alguns aqui, visto os últimos eventos que nós temos vivido no nosso país. Ainda que a situação esteja complicada, o Senhor tem feito grandes coisas por você. O Senhor tem derramado bênção sobre a sua vida. A prova disso é você estar aí, está vivo. A palavra do Senhor diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. E essa misericórdia dele é a razão de nós não sermos consumidos. Nós, todos os dias, damos motivos suficientes para Deus simplesmente nos fulminar, porque nós somos pecadores. Um só pecado nos afasta de Deus, nos torna merecedores do inferno. Mas aí a misericórdia dele se renova pela manhã. Sacrifício de Jesus Cristo, que já foi e continua sendo suficiente para pagar pelos seus pecados cometidos ontem e hoje, ele recai sobre você. E você pode clamar a Deus pedindo perdão pelos seus pecados e continuar vivendo. É bênção ou não é isso na sua vida? O Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia na sua casa. Pode não ter aquela picanha, aquela coisa maravilhosa, né? O preço da carne está subindo cada vez mais. Mas o pão de cada dia não tem faltado. Você tem um teto, você tem uma coisa. Tem motivos demais para louvar ao Senhor. Há um hino, inclusive, no nosso inário, que diz que se nós formos parar para contar as bênçãos do Senhor, nós vamos ficar surpresos ao ver o quanto Deus já fez. O que acontece é que nós temos a tendência de olhar sempre para o copo meio vazio e não para o copo meio cheio. A gente tem a tendência de olhar sempre para as maldições, para os problemas, para as dificuldades e não olhar para as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E não olhar para aquilo que Ele faz cotidianamente na minha e na sua vida. E esse hino, aliás, esse salmo e os salmos são como hinos de louvor ao nosso Deus, né? Isso aqui é uma música que eles vão cantando em peregrinação. Nos lembra disso, de que nós devemos cantar e dizer grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E ao longo desses 13 anos de história aqui, na Igreja Presbiteriana de Sertãozinho, ao menos 13 anos de organização, né? Deve ter mais anos antes disso. Você que está aqui desde o começo, você que viu essas paredes sendo erguidas, esses ar-condicionados serem instalados, né? E essa é uma coisa mais recente, como o Davi vinha dizendo para mim. Você que tem visto tudo que Deus tem feito aqui. Você tem ou não tem razão para louvar e bendizer o nome do Senhor por essa igreja, por aquilo que ela faz nessa cidade, pela influência que ela tem na sua vida, na sua família? Temos motivos demais para louvar o nome do Senhor. E eu tenho certeza que ao longo desses 13 anos, houve cura, houve restauração, houve salvação. Teve a mão de Deus dirigindo essa igreja aqui, conduzindo esse povo aqui e fazendo coisas grandiosas e maravilhosas na vida de cada um. Então, se isso é real para você, continue. Celebre, louve o nome do Senhor. Não é errado celebrar.
Não é errado comemorar o prato de comida que você tem, o emprego que você tem, a casa em que você vive. Não é errado fazer um churrasco de inauguração quando você muda de casa, quando você muda de emprego ou algo do tipo. Não é errado celebrar essas coisas. Pelo contrário, celebre sim o nome do Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. O errado é deixar de louvar o nome do Senhor por isso. O errado é receber bênçãos de Deus e fazer de conta que, não, isso aqui só mais uma coisa aqui acontecendo na minha vida, tá tudo certo, tá normal. Mais um dia comum. Não. É mais um dia em que grandes coisas o Senhor tem feito por você. Então se alegre. Abra um sorrisão Elma Chips aí. Fique como quem sonha. Nem que para isso alguém precise chegar em você. Escuta, deixa eu te dar um beliscão aqui para ver se você está acordado mesmo. Ele não está aparecendo. Aparecendo alguns cidadãos aí que no acampamento da UMP ficam perambulando pela madrugada com sonambulismo. Faça isso, para a glória do Senhor Jesus. E aí a segunda parte do Salmo, se na primeira nós temos aqui uma grande nota de louvor, um grande testemunho de alegria por aquilo que o Senhor tem feito, nessa segunda parte nós temos um clamor pelo trabalho que ainda tem a ser feito. Numa festa de aniversário, especialmente se esse aniversário for comemorado no domingo à noite, como é o caso aqui, em algum momento alguém vai chegar e dizer para os convidados: escuta, está na hora de ir embora. Amanhã fulano de tal acorda cedo, vai para a escola. Aquele ali, trabalha cedo demais lá no supermercado, 4 horas da manhã ele tem que levantar e ir para o Ceasa. Então vamos embora, acabou a festa. E aí, puxa vida, estava tão gostoso esse momento. Tem que esse bendito lembrar que amanhã tem trabalho. Isso aqui podia ficar a noite inteira. A gente podia viver assim, né? Como se fosse uma festa. Tem que alguém lembrar que amanhã a gente precisa trabalhar. Maldito Adão. Para que foi pecar lá no jardim? Não fosse ele, o trabalho não seria penoso assim, né? Bom, é isso que acontece aqui. Eles estão celebrando e de repente a celebração é interrompida com um clamor. E aí é muito interessante, porque se eu não trago esse contexto para você, de libertação, de caminhada em direção a Jerusalém, talvez você ficasse sem entender o porquê que ele muda abruptamente o assunto aqui do Salmo. Porque num dado momento eles estão cantando, eles estão celebrando, aí de repente eles começam uma oração no meio do Salmo. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes. Mas, espera lá. Esse salmista aqui está em crise de identidade. Ele está primeiro celebrando, no versículo 1 ele disse: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a gente ficou como quem sonha. O Senhor restaurou ou não restaurou? Porque agora ele está falando: Senhor, restaura a nossa sorte, muda a nossa vida, muda a nossa história. Que negócio é esse? O Senhor mudou a vida desse povo ou não mudou? Restaurou ou não restaurou? É justamente o que eu te disse lá no início. Eles voltam para casa, só que tem que trabalhar agora. Bom, tem que erguer os muros da cidade. Precisa, de alguma maneira, reconstruir a nossa casa aqui. Precisa reconstruir o templo. Tem trabalho a ser feito. Então eles estão celebrando, eles estão louvando a Deus porque estão voltando para casa, mas agora eles se pegam clamando, porque há muito a ser feito. Tem muito trabalho. Robson, mas se você disse aí que eles momentos cruéis e tensos lá, enquanto eles estiveram exilados, o trabalho nem se compara. Vamos celebrar, vamos trabalhar e fazer isso de maneira alegre, contente. Eu concordo com isso. Só que o grande problema, se você ler alguns dos profetas menores, e profetas menores do Antigo Testamento, não é porque eles eram pequenos ou baixinhos, mas é porque eles escreveram menos, tá bom? Não tem a ver com estatura. Se você ler alguns dos profetas menores, você vai ver que vez ou outra eles precisavam ir lá e dar um chacoalhão nesse povo de Israel. O profeta Ageu fez isso, por exemplo. A profecia do profeta Ageu é mais ou menos assim: olha, tem gente aí preocupado com a sua lojinha, tem gente aí preocupado em terminar a sua casinha e tudo mais, tem gente preocupado aí com a escola dos seus filhos, e dessas preocupações são legítimas. Mas e o templo do Senhor? E a vida com Deus?
Vocês estão muito preocupados em reerguer a vida de vocês, que vocês se acomodaram em só pensar. Mas tem que trabalhar para o Senhor. O templo está lá destruído. E aí apareciam profetas como esse. Porque as dificuldades eram muitas. É um cenário em que está tudo destruído. E pense você, é um cenário também de saudade, de tristeza, de saber que eu estou passando na frente da casa daquele irmão ali e ele morreu no meio do exílio. Aquele outro ali não voltou para casa, decidiu ficar lá. É trabalho demais, cansativo demais. Eu vou fazer aqui o feijão com arroz, vou fazer o basiquinho, erguer uns 2, 3 cômodos aqui, entrar com a minha família e acabou. Não vou me preocupar com mais nada. E então, na volta para casa, eles estão clamando: Senhor, restaura a nossa sorte. A mesma coisa que o Senhor fez ao trazer a gente para cá, ao nos libertar do exílio, do cativeiro, faça aqui também, nos dê condições de reconstruir, de reerguer essa cidade. E é muito interessante os detalhes que ele vai colocando ao longo do Salmo, porque ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Que negócio é esse? Negueb era uma região muito seca. E era uma região que ficava no pé ali da cidade de Jerusalém. O Monte Sião, o Monte de Jerusalém, é o mesmo lugar. E essa região, ela era abastecida ou regada sempre que as placas de gelo ou algo assim derretiam lá no cume do monte e desciam para regar aquelas. E aí, nesse momento, aquela água que descongelou se confundia com alguma chuva que caía. E aquilo era maravilhoso. E o povo ficava celebrando, porque era uma terra carente de água. Era uma terra seca. Depois, você chegar em casa, você tem uma lição de casa. Joga lá no Google. Chuva ou água nas torrentes do Negueb. Você vai achar isso lá. Pensa num vídeo bonito. Aí você vê aquelas águas descendo e aquele povo em festa. E aquela coisa lavando tudo, aquela terra seca. E aí, tem vídeo como é que é a terra antes e depois das águas passarem. Tem a ver esse negócio de água aqui, com clamor ao Senhor. Porque o momento em que essas águas descem é imprevisível. Não tem como saber quando é. Não tem como o agricultor chegar e falar assim: olha, pode plantar aí o seu milhozinho, pode plantar aí os seus pés de feijão, porque eu olhei aqui a previsão do tempo, eu olhei aqui a geologia e está mostrando que amanhã essas águas vão descer. Então pode plantar. Essa semana não passa. Essa semana é certo, pode plantar então. Não tinha isso, era imprevisível. Então eles estão dizendo: Senhor, a gente não sabe quando isso vai acontecer. O que a gente sabe é que como as torrentes do Negueb, uma hora isso daqui tudo muda. Essa terra seca, essa cidade quebrada, essa minha casa quebrada, esse templo quebrado vai ser transformado, vai ser restaurado. Então, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Vem de maneira inesperada e muda tudo, deixa tudo verdinho, bonito. Ele diz mais: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo seus feixes. Bom, a conclusão aqui é óbvia a partir disso que eu disse para vocês. Se coloque na pele de um agricultor daquele tempo ali. Você acha que aquele agricultor saía feliz colocando as suas sementinhas ali entre as terras do Negueb? Não. Porque ele não sabe quando a água vai vir. Ele não sabe quando aquilo vai brotar, quando vai florescer, quando ele vai poder colher. E muitas sementes se perdiam, secavam ali. Os pássaros comiam. E aí, de repente, sai um agricultor, quem sabe com as suas últimas sementes, chorando, pedindo a Deus, clamando: muda isso daqui, Senhor, muda a nossa sorte, muda a nossa vida.
E aí o salmista está dizendo, aqueles que saem assim, aqueles que saem semeando com lágrimas, eles vão voltar cheios de alegria, com seus cestos cheios de frutos. Portanto, Senhor, restaura a nossa sorte. Quando isso acontecer, vai ser uma festa maravilhosa. Vai ser dia e noite de louvor. Vai ter tanto louvor quanto o pessoal lá de Sertãozinho no festival de primavera. Vamos cantar, vamos trazer banda de tudo que é lugar aqui. Faz de novo, Senhor. Vem com as suas águas, Senhor. Muda a nossa vida, muda a nossa história. E eles estão clamando assim, com lágrimas nos olhos. Quem sabe, dizendo, Senhor, não tem mais jeito. É o último trabalho que eu realizo. É o último tijolinho que eu coloco aqui nessa construção. Porque não tem mais jeito, Senhor. Não vamos acabar nunca a obra aqui nessa cidade. Então restaura a nossa vida. E o que esse salmo tem a ver com a nossa vida? O que essa segunda parte do salmo, aliás, tem a ver com a nossa vida? Já que nós temos um clamor no meio de uma celebração, no meio de um testemunho de alegria. Ora, tem tudo a ver. Porque, como eu disse a você, esse salmo, essa segunda parte do salmo, é aquele cara do meio do aniversário que gritou, gente, vamos embora que amanhã a gente precisa trabalhar, amanhã é segunda-feira. Essa segunda parte é Deus te lembrando, é tempo de celebração. Me glorifiquem pelos 13 anos de Igreja Presbiteriana de Sertãozinho, mas, quando as bexigas forem removidas do lugar, quando o último pedaço de bolo for comido, arregassem as mangas. Tem muita alma para ser conquistada na cidade de Sertãozinho. Tem muita vida para ser transformada. Tem muita família para ser consertada aqui ainda. Tem muito aconselhamento. Tem muito trabalho com jovem. Tem muito trabalho com adolescente, com criança. Tem muita coisa para fazer aqui ainda. Então continuem trabalhando. Voltem para o trabalho. E aí, pode ser que você olhe para a cidade de Sertãozinho, que você olhe para a sua família, que você olhe para a sua vida e pense, não tem jeito não. Tem 5, 10, 30 anos que eu oro e não tem mais força. É como se fosse a última semente que eu deposito essa minha oração. Esse meu clamor por aquele meu familiar que não tem jeito e que eu oro tanto pela conversão dele, é a última vez, Senhor, eu não aguento mais orar. Hoje você pode repetir essa oração aqui. Hoje você pode clamar como o povo de Israel, o povo que voltava para Jerusalém. Você pode dizer, Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas por mim, por isso eu estou alegre. Mas Deus, tem muita coisa para fazer ainda, então restaura, Senhor, a minha sorte. Restaura a minha vida como as torres do Negueb. Vem de maneira impetuosa, sem que eu espere, e muda completamente. Esse salmo é oportuno para celebrarmos, para lembrarmos do que Deus ainda tem por fazer no nosso meio e do que nós precisamos fazer. Mudar vidas, impactar histórias, trabalhar em famílias. E esse salmo também é um lembrete daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo mudava a minha e a sua história. O Senhor Jesus Cristo nos libertava do pior cativeiro de todos. Não, nós não fomos exilados, não fomos para uma terra estranha, mas estávamos destinados a ir para um lugar terrível. E aí Jesus intervém na história e faz o que eu deveria ter feito num momento em que Davi disse, vira aqui. Ele faz uma mudança em 180 graus, muda a direção da sua vida.
muda o rumo da sua história. Perceba, o Senhor Jesus Cristo, então, disse assim: o cativeiro não é o seu lugar. A morte não é o seu destino final. O inferno não é o seu lugar, não é para lá que você vai. Toma aqui uma nova vida. Toma aqui a vida eterna. E perceba, viva. Louvado seja o nome do Senhor. A melhor coisa que poderia ter me acontecido já me aconteceu. Então eu deveria passar noites e dias louvando o nome do Senhor pela maior bênção de todas que eu já recebi. Há um tempo atrás eu olhava um vídeo no YouTube do pastor Augusto respondendo ali algumas perguntas num seminário, um fórum ali de perguntas e respostas em que ele estava, e ele contava de uma experiência em que ele ligou a TV e ficou vendo ali um desses televangelistas passando o microfone de boca em boca ali para os irmãos e pedindo: conta a bênção, conta aí o que Jesus fez na sua vida, conta a bênção, irmão. E aí o pastor passou ali o microfone, e aí de repente o irmão: olha, Deus me curou disso, fez aquilo outro, tal, tá bom, outra bênção. E aí de repente ele diz: o Senhor me salvou, eu estava morta, e Ele me deu vida. E aí aquele pastor diz assim: tá bom, irmã, mas agora conta a bênção. Como se isso não fosse a maior de todas as bênçãos, e como se isso não fosse uma bênção em si. Meu irmão, o melhor presente que alguém poderia te dar, o Senhor já te deu. Ele te deu dele mesmo. Ele deu a própria vida dele para você. O que é lucro, então? É bênção pequena se comparada à maior de todas as bênçãos. Então você já tem razões para louvar e exaltar o nome do Senhor, como eu disse no primeiro ponto. O sacrifício de Jesus Cristo em seu lugar é razão suficiente para você render toda a sua vida em gratidão, em adoração ao Senhor. Então vamos fazer isso. Vamos viver toda a nossa vida em louvor, em adoração ao nosso Senhor. A graça de Jesus Cristo na nossa vida nos lembra de nossa missão. Qual seja, então, de trabalharmos para a glória do Senhor Jesus Cristo. De trabalharmos na vinha do Senhor, como diz o hino do nosso cenário. De arregaçarmos as nossas mangas e comunicarmos o Evangelho para todo aquele que nós encontrarmos. No nosso trabalho, na escola, dentro da nossa casa, principalmente, nas nossas redes sociais. Eu não sei falar muito bem, tudo. Deus te usa do jeito que você sabe falar, com as dificuldades que você tem. Com todo respeito, mas é bíblico. Se preciso for, ele usa uma mula, ele usou uma mula. Quem é que ele não vai usar? O Senhor, ele não olha as suas dificuldades, ele está esperando, então, é um coração rendido, sincero, que testemunhe dele, que fale dele, do seu jeito, com as suas dificuldades. E se você não tem dificuldade, aí melhor ainda. Você não tem dificuldade, mas eu não falo. Então cria vergonha na cara e fala. Abra a sua boca e fale do amor de Jesus Cristo. Pregue o Evangelho, a tempo e fora de tempo, e em todo lugar. Porque dessa maneira, nós estamos trabalhando não na reconstrução do Templo de Jerusalém, que eu não sei se disseram, mas se você imagina que Jerusalém é um lugar especial hoje ou algo assim, não é. A igreja hoje é esse lugar especial de Deus. Então continue pregando o Evangelho para que você trabalhe para Jesus, não na reconstrução daquele templo, mas na expansão do reino dele aqui. Até que ele venha e estabeleça plenamente o reino dele aqui. Quando esse dia chegar, aí, meu amigo, aí, minha amiga, não terá mais aquele inconveniente dizendo: a festa acabou. Vamos trabalhar. Vamos voltar cada um para as nossas casas. Não, aí vai ser festa o dia todo, o tempo todo. Aí eu quero ver esses irmãos aqui, eles precisam preparar os braços, preparar o gogó, porque aí vamos louvar e adorar e exaltar o nome do Senhor o tempo todo, em todo lugar.
aí vai ser só alegria. Lá não vai existir mais pecado, lá não existirá mais dor, não terá mais segunda-feira difícil, não terá mais aquele dia em que você acorda com dor de cabeça, indisposto, e não dá nem para ir ao médico, não terá mais essas coisas. Lá só terá alegria. Toda lágrima será enxugada. Esse povo aqui cantava indo em direção à nova, aliás, a Jerusalém. Nós cantamos indo em direção à nova Jerusalém. Portanto, eu gostaria de reler esse salmo com você, e pensando não na sua volta, porque você não esteve lá, mas na sua ida para a nova Jerusalém, para a cidade celestial que descerá dos céus e que será o lugar da nossa habitação. E eu espero ser seu vizinho lá. Vou passar lá na sua casa, louvar o nome do Senhor com você. Vamos ler aqui esse texto, então, mais uma vez, e aí eu quero pedir que a igreja toda leia comigo. Vamos fazer assim? É um texto curtinho, vamos todos ler juntos. Com isso em mente, irmãos, nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Então vamos cantando, como aquele povo que cantava no meio do caminho. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus filhos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Amado e eterno Deus, a sua palavra foi ministrada e, Senhor, ela foi lançada em diferentes solos aqui. Foi lançada, inclusive, em solos que a gente nem imagina, entre irmãos que estão lá na internet acompanhando. Pai, ministre nesses corações agora, que essa palavra dê frutos nesses corações, que os nossos irmãos não deixem de celebrar pelas grandes coisas que o Senhor tem feito em nossa vida, pelo pão diário, pelas bênçãos divinas que o Senhor tem derramado sobre nós, um novo dia, um novo amanhecer. Senhor, coloque cada dia uma nota de louvor, um testemunho de alegria na boca dos meus irmãos. Que eles possam ter um sorriso de orelha a orelha quando se lembrarem das bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Pai, nós ficamos alegres com tudo que o Senhor tem feito, com o que o Senhor tem feito na Igreja Presbiteriana de Sertãozinho, na vida de famílias e oficiais aqui, na vida do pastor Neison. E nós queremos te pedir que o trabalho que nós temos para realizar ainda, que o Senhor nos dê forças e encorajamento, nos dê combustível suficiente e necessário para não parar, Senhor, para continuarmos avançando, para vermos o Senhor restaurar toda uma cidade, como o Senhor fez com as torrentes do Negueb sempre que a água descia, Pai. Nós clamamos então, ainda que alguns entre nós estejam clamando com lágrimas, nós clamamos mesmo assim, porque a sua palavra é quem está nos afirmando que aqueles que semeiam com lágrimas, aqueles que continuam o ardor do trabalho mesmo em meio às lágrimas, voltarão cheios de alegria, voltarão com júbilo, trazendo seus cestos, seus feixes cheios de fruto. Portanto, Senhor, abençoa essa igreja enquanto compartilhadora do Teu Evangelho, enquanto posto avançado do reino de Deus aqui nessa cidade, e traga cada vez mais frutos para cá, Pai, no nome de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e hoje está aqui, no nome dele. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Agradeço mais uma vez a confiança de todos e que os irmãos possam ter um excelente domingo.